escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Olá, meus alunos da Escola Dominical. Muito bom voltar a falar com vocês nesse dia, poder compartilhar com vocês da nossa lição, não é? Palavra Viva é a série, e os temas das lições, aliás, são 13, o batismo e a ceia do Senhor. Temos ouvido já 12 lições da Escola Dominical sobre a ceia e o batismo. Muito importante, porque são os fundamentos, né, da igreja, são os sacramentos da igreja. Sacramento significa um elemento invisível, um elemento visível que nos remete, não é, a uma realidade invisível e espiritual. Por exemplo, no batismo, o elemento invisível é a água. O visível, né, é a água. O elemento invisível é a purificação dos pecados. Na ceia também, o pão e o vinho significam um alimento para a nossa alma. Alimento, um elemento visível que nos remete a uma realidade invisível, que é o alimento para a nossa alma. A revista Batismo e a Ceia do Senhor fala sobre esses dois sacramentos. Hoje será a última lição, né? A 13ª lição, a presença real de Cristo na ceia. Presença real de Cristo na ceia. Eu quero ler com vocês, aqui no livro de João, o Evangelho, no capítulo 6, versículos 47, eu vou ler até o versículo 51. Veja bem o que diz aqui a palavra do Senhor. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Lógico que tem toda uma linguagem espiritual aqui. O texto fala sobre a presença, deixa eu pegar aqui meu texto, fala sobre a presença real de Cristo na ceia. Por que ele não fala da presença física da ceia? Não, física não. Cristo não tem presença física na ceia. Cristo tem uma presença espiritual. Assim como aquele pão lá do deserto era físico e acabava, da mesma forma, transcendendo, Jesus é o pão espiritual, que não passa, que alimenta a nossa alma. Assim como o pão do deserto apontava para o pão que era Cristo, também na ceia, Cristo é o nosso pão que alimenta a nossa alma, a nossa vida, nos dá energia e nos dá força. Nota então que não é a presença física de Jesus na ceia, é a presença real. Os batistas ensinam que aquilo ali é apenas um drama, isto é, apenas uma parte dramática da ceia do Senhor, do sacrifício de Cristo. Não é só uma presença dramática, é também, está ali o drama, né, o pão, o vinho, mas dentro daquele ato, que nós chamamos de união mística, dentro daquele ato há uma presença real, embora não física. Assim como Jesus, o Espírito Santo, habita no seu coração, e ele traz Jesus para morar dentro de você, como diz ele João, aquele que crê em mim, eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Quem que traz a presença do Pai e do Filho para fazer no crente a morada? O Espírito. E essa presença do Pai e do Filho é real, na ação mediadora do Filho, que traz do céu a presença do Pai e do Filho e nos faz unidos a Ele.
Então, a representação desse ato de união, aí eu chamo mística. Mística não quer dizer feiticeira. Mística quer dizer que a gente não consegue perceber com os sentidos, com os nossos sentidos, não é? Não quer dizer que não exista. Por exemplo, você sente saudade de alguma pessoa. Embora a gente não consiga mensurar intelectualmente, a gente sente a presença da saudade na gente. Mais ou menos assim. Embora a gente não consiga explicar o que é saudade no sentido material, a gente consegue sentir. Da mesma forma, a gente mensura a nossa salvação pela presença espiritual do Pai e do Filho conosco. E a ceia é a representação física dessa união. Assim como eu me uno pela saudade àquele que está longe ou àquela que está longe de mim, eu me uno também espiritualmente, agora falando, ao Filho através da ceia. Então, a união mística, que a gente fala muito nisso, eu falo na igreja, essa união mística. Por que mística? Porque não tem ninguém físico ali. Eu não posso tocar nele. Eu não posso abraçá-lo fisicamente. Eu não posso falar com ele auditivamente. Os meus sentidos não alcançam isso. Mas isso não significa que essa presença não seja tão real ou até mais do que física. Como não significa, ou seja, eu tenho saudade de alguém. Eu vou dizer, eu não consigo ver. Mas isso é real na sua vida. Assim como também a presença de Cristo é real. Isso ela é não física. Ela é não racional. Mas ela é espiritual. Assim como a saudade é uma união, uma unidade emocional, assim também na ceia representa a minha união, não racional, mas espiritual. Isso não quer dizer que a saudade eu tenho que explicar racionalmente, mas eu sinto. Eu posso falar, eu tenho saudade, pronto. Como eu falo, Cristo está presente aqui, pronto. Não é? Do mesmo jeito. Então, quando a gente se une a Jesus Cristo, há uma união orgânica. O que é união orgânica? Como é que Cristo se reúne como organismo em mim? Como? Sendo que não é físico? Através da igreja. Por isso que não existe ceia do Senhor online. É impossível isso. Por causa da união orgânica. A igreja é o corpo espiritual, do mesmo jeito que eu sinto, todos ali sentem e experimentam. Então, quando eu me uno fisicamente à igreja, eu estou numa união orgânica com Cristo. Estão entendendo? Porque o corpo de Cristo está reunido ali. E eu me uno ao corpo de Cristo e de uma certa forma, numa certa medida, numa certa proporcionalidade, eu abraço a Cristo quando abraço o meu irmão. Eu cumprimento a Cristo quando cumprimento o meu irmão. Numa certa proporção, óbvio. Mas existe uma união mística entre mim e Cristo, entre mim e a igreja. Então eu me uno também através da igreja, fisicamente, a Cristo. É interessante isso, né? A ceia, ela é misteriosa nesse sentido. Mas não é fantasística, não é uma fantasia. Misteriosa é que não se explica física, racional, mas se sente espiritualmente. Então é uma união orgânica, uma união num só corpo com Cristo. Tá certo? Isso chama-se união mística. Mas também não é só uma união mística no sentido de só etérea, no sentido de só metafísica, além do físico, mas ela é união vital. Que vital? De vida. Porque através desses elementos, Deus nos comunica vida espiritual. Não que o elemento pão tem vida nele, mas quando eu me aproximo do material, transportando a minha vida para o espiritual, então quando eu como do pão, que me dá vida física, e quando pela fé eu me aproximo daquele pão e como do pão e bebo do vinho, ele me dá vida espiritual. Existe uma união não mediada pelo pão. Pão não é mediador de nada. O que me une ali a Cristo é o Espírito, pela fé. Mas ela representa, ela é um símbolo, tá certo? Ela é um símbolo, né, de tudo aquilo que nós somos, assim como o Éden é um símbolo do céu, o pão também é um símbolo do maior que é Cristo, assim como o céu é maior do que o Éden. Então nós trabalhamos com símbolos, né, com simbologias, com símbolos. Quando nós dizemos assim para a pessoa, tchau, tchau, essa mão aqui representa
só fisicamente, mas ela está falando do que está dentro de mim, que eu estou indo embora. E isso eu não consigo trazer a essência disso para a pessoa se eu não fizer isso, que é um símbolo, dar um tchau para ela. Então nós trabalhamos também com símbolos. A nossa vida é simbólica, cheia de simbolismo. Então nós nos reunimos organicamente com Cristo na ceia e vitalmente Cristo nos alimenta. Como diz aqui em João no texto, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimenta nunca mais vai ter fome. Agora, ela não é só apenas uma união orgânica ou vital, mas ela é mediada pelo Espírito Santo. Que é mediada? Qual que é o mediador daquele que me leva a Cristo pela fé naquele ato, quando eu me aproximo do pão, simbolicamente, eu expliquei como é que é, e como que isto transcende? Porque o Espírito Santo traz a vida não física, ressurreta do Filho, para dentro de mim e me alimenta e me fortalece. Então ela é uma união mediada pelo Espírito Santo. Por isso que eu tenho certeza daquilo que eu estou fazendo, por causa da mediação perfeita do Espírito Santo. Então, estamos falando sobre a união mística, falamos que a união mística ela é orgânica, não é? Ela é vital, ela é mediada pelo Espírito, e também é uma união recíproca. O que eu estou dizendo? Recíproco quer dizer, vai e volta. Ele vem para cá, eu vou para lá, eu vou para lá, ele vem para cá. Recíproco é isso. Quando Cristo dá a sua vida por mim, e eu sou motivado pelo Espírito Santo a crer, eu também dou a minha vida para Ele. Então existe o que nós chamamos, na biologia, né? Simbiose. Isso é vida para vida. Cristo tem esse movimento de se entregar por mim, e eu, como resposta, mediada pelo Espírito Santo, em mim, dou a minha vida por Ele. Mas olha que interessante, ela não tem só essa orientação vertical. A ceia também tem uma orientação horizontal. Vou usar uma figura. É água e fogo. A gente não vê a água vertical, né? Você vê a água só horizontal. Mas o fogo é vertical. A gente vê o fogo sempre subindo. Então, de uma certa forma, a orientação da ceia, usando uma metáfora ruim, né? Uma figura ruim, é como se fosse água e fogo. Existe uma relação de Cristo por mim, como fogo, né? Que sempre para cima, de baixo para cima, de cima para baixo, que me une espiritualmente e me dá calor espiritual, mas também me refresca quando eu tenho essa relação horizontal. É como um óleo precioso, diz o Salmo 133. Em português seria como uma Coca-Cola gelada, quando você está no deserto. Então há uma reciprocidade mística, mútua. E à medida que também eu dou a minha vida por Cristo, porque Ele me deu primeiro por mim, eu também dou a minha vida pelo próximo. E, entre aspas, tá? Energizo, metafisicamente falando, eu dou energia minha que eu estou tomando para com o irmão. Aí a importância da comunidade espiritual reunida. Eu gosto de ter o culto online, bacana, mas há muitos crentes da igreja que não vêm na igreja e dizem, olha, pastor, eu assisti o culto online. É a mesma coisa? Não. Para crente, não. Para não crente, sim. Agora, se eu estou doente, eu estou na cama, com alguma dificuldade, impossibilitada por alguma razão, aí eu vou assistir, mas em última instância, por causa da união mística. E isso se torna muito profundo e evidente na ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor é uma união recíproca. Né? Ele em mim, eu nele, e eu com os meus irmãos através do Espírito Santo. Então, existe esta unidade. Como é bom e agradável estarem unidos os irmãos ali, naquela união. Ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É ali, por causa dessa união mística, verdadeira, real, não física, mas real com o Salvador. É interessante isso, a gente perceber essas realidades espirituais na ceia do Senhor.
Então, se a gente entender isso, como que eu quero que você entenda, eu gostaria, isso vai tornar o seu culto muito mais profundo. A ceia não vai ser só um ato litúrgico ou dramático. É litúrgico, é dramático, mas profundamente espiritual, profundamente comunitário, profundamente de Cristo. Então, isso chama-se de união mística, a reciprocidade da ceia. Mas não é uma união só recíproca, é também uma união pessoal. Pessoal, que eu estou falando, não é físico. Pessoal, quer dizer, a pessoa de Cristo está ali. Lembra aquele capítulo 5 de 1 Coríntios, quando tinha aquele moço que estava dormindo com a sua madrasta? Paulo disse que vocês estão aceitando isso aí na igreja. Eu quero que vocês unam o meu espírito aos seus e julguem. Olha bem, é no capítulo 5 de 1 Coríntios. Isto é, a presença, a autoridade espiritual apostólica de Paulo ali com eles. Assim, embora não possa ser físico, porque Paulo não era onipresente, mas a autoridade espiritual de Paulo estava ali. Cristo não. Ele tem a autoridade espiritual, como Paulo tinha, mas tem a presença real, física, ou melhor, espiritual, através do Espírito Santo, e física, através dos irmãos. Então, é uma união pessoal. Não é física, a minha pessoa, a minha personalidade, a minha individualidade. Isso é, Deus está individualmente presente na ceia através do Espírito Santo. Então é uma união pessoal, embora não seja física, mediada pelo Espírito Santo. E é também uma união transformadora. Por quê? Isso nos leva a pensar nos nossos pecados, a pedir uma varredura do Espírito Santo no nosso coração, na nossa mente, varrendo os cantinhos da nossa alma, aquela poeira velha guardada. O Espírito Santo faz isso. Ele traz, desculpem o pleonasmo, ele traz para fora essas poeirinhas velhas, antigas, guardadas, que nos dão alergia espiritual. Ela transforma a nossa vida, porque ela nos dá força, nos dá sensibilidade espiritual, nos dá coragem para encarar isso e pedir perdão e perdoar quem quer que seja. Então, a ceia do Senhor é uma união transformadora por causa da força espiritual que ela nos traz. É muito verdade isso na presença de Cristo na ceia. Então, eu queria ler uma passagem de Calvino, que ele fala sobre a presença real de Cristo na ceia. Eu queria ler aqui, deixa eu pegar minha lição aqui, eu vou ler para vocês, quer ver? Ele fala, olha o que Calvino fala no seu livro chamado Institutos da Religião Cristã. Ao ordenar tomar, significa que é nosso. Ao mandar comer, significa que se faz uma só substância conosco. Ao declarar que em relação ao corpo foi entregue por nós, em relação ao sangue foi derramado por nós, nisso ensina que ambos eram não tanto seus quanto nossos. Porque a um e a outro não só tomou, mas também entregou, não para o seu próprio proveito, mas para a nossa salvação. Quando Cristo entrega a sua vida, ele não entrega por proveito dele. Ele entrega um ato de amor, de entrega total, do mesmo modo que nós não devemos olhar para nós mesmos na ceia, mas olharmos para o nosso próximo e perdoá-lo, amá-lo, abraçá-lo, pedir perdão se for necessário. Assim também, Cristo está unido conosco. É a presença real de Jesus na ceia, a presença magna de Cristo na ceia. E presença real não significa física, como disse lá no começo. Calvino tinha grande razão. Mas a ceia é também, não só uma união mística, mas na ceia também nós partimos do ato presente, porque ele deu no passado, e no presente nós nos unimos misticamente àquele passado que se torna vivo, que se torna real, porque a cruz, o sangue, se torna no passado presente, não é? Porque eu estou participando naquele ato agora, está acontecendo agora dentro de mim. Então, de uma certa forma, a gente transmuta o tempo, a gente consegue fazer do passado o presente. Mas não só isso, Jesus disse, até que eu volte.
A ceia do Senhor tem um sentido de futuro, diria de esperança viva, diria de eternidade. Façam isso até que eu volte. Então, quando nós nos aproximamos da ceia do Senhor, nós nos aproximamos pela fé de que um dia nós estaremos, aí sim, não só real, porque é real, mas fisicamente com Jesus. Ele disse que iria para a casa do pai dele, que na casa do pai dele tem muitas moradas, e ele ia para a casa do pai dele, mas iria nos levar com ele na ressurreição do último dia. Então, lá então a presença não será mística, ela será real e física com o Salvador. Então não vai haver mais esperança porque ela se cumpriu. Não haverá mais fé porque o objeto da nossa fé está presente. Só haverá o amor. Por isso que Paulo diz, vai passar a esperança, a fé e vai ficar o amor. 1 Coríntios 13. É lindo isso, né, gente? Para a gente pensar na ceia do Senhor, ir com mais profundidade, com mais senso de humildade e senso de genuína espiritualidade, para que isso faça diferença na nossa vida. Colossenses capítulo 1, versículo 18 a 20, Paulo diz que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Onde está esse reino? Agora. Nos transportou, não nos transportará no futuro. Na verdade, meus queridos, o futuro começou agora, quando Cristo ressuscitou. Os últimos tempos começaram agora. O nosso céu começou agora. Nós experimentamos alguns vislumbres do céu, porque o céu, de uma certa forma, é manifesto em nós. A esperança do futuro é manifesta em nós. Ele virá nos buscar. Esta é o que a gente chama de união mística. Espírito com espírito e físico com físico. Então se completará o sentido último da ceia do Senhor. Eu gostaria de desafiar você que quando ao participar da ceia, lembre-se dessas coisas, da nossa união mística com Cristo, da nossa união física e espiritual com os irmãos e as promessas tremendas que se fazem ali na ceia do Senhor. A ceia não transubstancia o corpo não vira carne. A ceia, Cristo está presente no pão, mas também em carne. Não, isso se chama consubstanciação, porque Lutero dizia que o pão, ele é pão, mas ao mesmo tempo é carne. Isso chama-se consubstanciação. E nem também apenas um memorial. É um memorial, mas não apenas. É uma memória, é um drama, uma lembrança que tem consequências benéficas e maléficas, se a gente participar de modo certo ou errado, para a nossa própria vida. Então não é uma transubstanciação mágica, não é uma consubstanciação, não é uma memória, mas é um meio pelo qual Deus fortalece a gente, pela presença real de Cristo na ceia mediada pelo Espírito. E pela presença física dos irmãos, corpo de Cristo, unidos conosco na participação da ceia. Maravilhoso, né? A presença real de Cristo na ceia. Vamos orar? Deus, obrigado por esse dia, pelo tempo que o Senhor nos dá de podermos estudar a Tua Palavra, meditar em verdades profundas, ó Deus, da nossa vida. Pedimos-te, Deus, que Tu nos prepares, que Tu nos animes, que Tu nos dê força, Deus, força para entendermos, ó Deus, a bênção de participarmos da ceia do Senhor. Ó Deus, que no próximo domingo a gente vá com o coração aberto e preparado. Ó Senhor, nos abençoe. Nos dê, Senhor Deus, a capacidade de penetrarmos nas coisas profundas do Espírito na ceia do Senhor e em comunhão real, verdadeira com os irmãos da igreja. Anima-nos, ó Deus, dê-nos força espiritual para vivermos uma vida à altura deste mistério que Deus nos quis amar em Cristo. Obrigado, Deus, por esse dia, por esta lição. Em nome do Teu Filho Jesus, o Cristo real da ceia. Amém. Na próxima semana, nós vamos começar a aula presencial. Então, você pode ir à igreja, tá bom? Aula presencial. E a escola dominical, às 9h30 da manhã, nós vamos ter o culto da manhã, culto 10h30, 10h30. Então, escola dominical presencial, 9h30, culto 10h30. Não
não entre na igreja atrasado, porque vai complicar a cabeça da gente, misturar a cabeça da gente. Nós vamos ter a ceia, não é? Tanto de manhã quanto à noite, então nos ajude aí. Tá bom, gente? Um abraço. Até agora a aula presencial. Um abraço.